Oi, mulher. Entra. Vou te preparar um chazinho. Prazer, mulher. Meu nome é Isabela Gutierrez. Eu sou psicóloga voltada para o público feminino, alinhada às pautas de gênero. Eu sou uma pessoa cuzona. E não por maldade, não é aquela cuzona assim do tipo, eu quero acabar com aquela pessoa e vou falar várias coisas para ela. Não é isso. Mas é que eu nunca me encaixei nos padrões sociais. Então, eu sempre no final fiquei como cuzona na história. Eu lembro uma das primeiras imagens que vem na minha cabeça quando se fala sobre isso. Eu na praia com minhas primas e eu vi que uma prima brigou com a outra e uma delas estava chorando ali. A minha primeira sensação, meu primeiro estímulo foi abraçar ela. Tipo, nossa, ela tá chorando, deixa eu abraçar. Só que eu não li o contexto. Como eu não li o contexto, eu tive essa dificuldade de perceber o que estava acontecendo, eu fiquei como uma cuzona, como, nossa, como a Isabela é falsa. E todo mundo assim, nossa, é verdade, por que você abraçou ela? Não, como é que você faz um negócio desse? E até hoje eu não entendi o porquê. O porquê eu fui falsa. Porque realmente, eu já falei em outros episódios, viu, falando, eu tenho TDAH e eu não, além de não ter lido a situação, eu também nem percebi a situação acontecer. E quando eu vi a minha prima chorando e eu fui lá abraçar. Não só essas situações, puxa, eu acho que conforme o episódio for aparecendo, eu vou lembrando outras coisas. Sei lá, quando terminou o relacionamento. Ai, não, antes de terminar. Tá, ok. Foi o primeiro cara que eu tava namorando, meu primeiro namoradinho. Eu vou falar pra você que eu sabia namorar, eu não sabia namorar, eu não sabia as regras sociais do namoro. Então, eu era uma namorada cuzona, fui uma namorada cuzona. Era aquela pessoa assim que eu não entendia muito bem que eu precisava ficar beijando, ou que quando eu chegava na escola, ele era a primeira pessoa que eu tinha que cumprimentar e dar beijinho. Às vezes eu falava como se fosse um amigo, e aí, firmeza? Eu ia fazer outra coisa. Ai, gente, e não só isso, não foi só uma péssima namorada, como fui uma péssima ex-namorada, porque a minha amiga falou: Nossa, você não está chorando por ele? E, cara, do jeito que eu tô falando, parece que eu não ligava pra ele, mas eu ligava para caramba, para um caralho. Eu gostava muito dele, muito, muito, muito. Tanto é que quando tipo, a gente tava juntos, a gente conversava, eu dava muita risada, me sentia super bem. Só que eu ainda tava tentando entender, eu nunca soube me socializar direito. Eu fui aprendendo depois de adulta. Mas durante, eu fui super torta, assim, totalmente torta. E até no término, porque assim, eu chorei um monte, fiquei super mal. Só que eu não sabia lidar com aquilo. Então, pra eu não ficar só chorando, pra eu não ficar só mal, daí eu ia passear, ia fazer minhas coisas, não sei o quê. Então, quem via, quem olhava para aquilo, nossa, eu era uma cuzona. Eu não tava nem aí. Beleza, você já percebeu que eu sou aquela pessoa que dá gargalhada na igreja, elogia em contextos que não era para elogiar. Então, ser cuzona nesse episódio, eu tô me referindo a ser socialmente aceita, sabe? Quando as pessoas olham para você com um olhar de reprovação, de rejeição. E eu sempre, desde criança, sempre percebi esse olhar, porque eu nunca me encaixei, eu nunca consegui me encaixar. E assim, e hoje eu percebo que nada mudou. Nada mudou. Não, mentira, assim. Claro que depois de um tempo você vai entendendo que tem algumas regras, tem algumas normas, tem contextos que você precisa saber, você precisa entender, você querendo ou não.
e para você se comunicar com o outro, porque comunicar com o outro, a comunicação, ela é muito importante, a gente precisa do outro, nós somos seres humanos, nós precisamos. Por mais antissocial que você seja, você vai sentir falta de um abraço, você vai sentir falta de um carinho, é importante você trocar uma ideia com alguém que é importante para você. Mas nem tudo você tem que se enquadrar. E você pode ser uma cuzona por conta disso. Eu vou trazer nesse episódio algo mais específico, eu vou afunilar. Porque a gente está numa era meio tecnológica, moderna, que, sabe, eu consigo ser cuzona nessa área também. E eu até acho importante ser, às vezes, porque você prioriza sua saúde mental, sua sanidade mental. E assim, pensando antigamente, eu já era perdida, já fazia uns negócios nada a ver, mas na internet, nas redes sociais, não era tanto, porque era bem diferente. O celular, ele só tinha a função de ligar e receber chamada. Não tinha um computador portátil, porque agora o celular é meio que um computador portátil já. Então, o celular antigamente não era assim. Então, o computador que fazia você entrar em contato com as pessoas por mensagem. Na época, o MSN era tipo o WhatsApp de hoje. Você entrava e conversava com seus amigos, com as pessoas que você tinha os seus contatos adicionados. O Instagram de hoje era o Orkut da época. Então você conectava com os outros contatos, você tinha grupos, você tinha comunidades, era bem divertido assim. Mas ficava no computador. Aquela função, aquela socialização ficava só no computador. Então a hora que eu saía de lá, as pessoas entendiam que eu estava offline. Ninguém ia falar, nossa, Isabela, por que você não respondeu aquela mensagem? Nossa, tanto é que eu falava tchau, e quando eu falava tchau, a pessoa só ia falar comigo quando eu estava online. Porque se eu não tivesse, não tinha como a gente interagir, como a gente conversar. Tinha o SMS, você mandava mensagem pelo próprio celular, mas cobravam de você, então não era tão interessante assim. Então era sempre pelo computador, na maioria das vezes. E as pessoas entendiam isso. No seu trabalho, por exemplo, eu não trabalhava na época, né? Mas eu imagino que as pessoas não esperavam que você já respondesse no celular uma mensagem, sabe? Para você, elas entenderiam que você tinha que sentar no seu computador, abrir, acessar para conseguir ver aquele e-mail. Então, levava um tempo, as pessoas entendiam que tinha uma certa maturidade. Ó, mandei mensagem, pode ser que ela responda só amanhã e tudo mais. Agora não, agora parece que tudo é ao mesmo tempo, rápido, e as pessoas te acham muito esquisito e pode até te achar uma cuzona se você não responde a mensagem. Pode até achar, nossa, tá se fazendo de difícil, alguns paqueras, ou assim, nossa, você não gosta de mim, você não respondeu, não me respondeu, eu não sou importante para você. Mas eu não quero ser aquela pessoa que fica 24 horas no celular. Eu não quero que o celular se resuma à minha vida. Então, nossa, eu tô dependendo dele para coisas muito pequenas e inúteis, tipo assim, pegar uma receita para fazer um bolo, eu entro no celular. Colocar despertador, eu pego no celular. Para acordar, para desligar o despertador, eu já pego no celular e automaticamente eu acabo já entrando no Instagram, no WhatsApp, e você mal acordou, seu corpo mal despertou e eu já tô ali no celular. Então, eu tô entediada. Não, tem Netflix no celular. Eu vou ler um livro. Não, mas dá para você baixar PDF e pegar no celular. Claro, tem toda a facilidade do celular. Mas não é um pouco perturbador pensar que é o tempo inteiro no celular e como isso afeta o nosso humor, o nosso bem-estar, o nosso cérebro? Isso muda até a forma dos seus amigos, familiares, o trabalho te enxergar.
É como se esperassem de você ser uma pessoa onipresente, onisciente, onipotente, tipo uma deusa ali. E é esquisito até se você não estiver disponível, não estar por dentro dos assuntos, das informações, dos memes, dos e-mails, das mensagens, dos arquivos, das fofocas, dos convites, das brigas nos grupos, dos filmes, das séries, da política, da sua área de trabalho, enfim, você tem que saber tudo, estar presente em tudo e responder tudo e todos, porque senão você é uma estranha, você está se deixando para o lado de lado, você não está atualizada no seu trabalho e você não gosta dos seus amigos. Eu não sei se eu estou exagerando. Como é que seus amigos, sua família te tratam em relação a isso? Você demorar algumas horas para responder, ou final de semana sem ver as mensagens ou ligações? Tô lembrando aqui de uma situação. Era o meu primeiro emprego. Eu tava super preocupada em ser a melhor profissional, de ser aquela pessoa ética, aquela técnica maravilhosa. Eu queria ser assim, poxa, queria mostrar ali presença. Mas depois de um tempo eu fui percebendo que, opa, ninguém é perfeito, nem sempre eu vou conseguir fazer tudo o tempo inteiro. E é isso, eu não tenho controle sobre tudo. E ainda bem que eu estava nesse processo, porque certo dia, num domingo à noite, estava eu assistindo uma série de boaça, uma série. Como é que era o nome da série? Bom, não lembro. Estava lá super empolgada com a série, não sei o quê. Aí no dia seguinte, daí, veja, segunda-feira, primeiro horário. Eu acho que umas 7, 8 da manhã. Não sei, primeiro horário, mas a alma ainda tá voltando pro corpo do final de semana. Você ainda tá fazendo aquele download, tentando ficar de boa. Aí sua chefe chega lá e fala assim: reunião urgente. Falei, meu Deus, o que será que aconteceu para primeiro horário? Primeira coisa que ela vai falar é reunião urgente. Beleza, cheguei lá. E não só isso, porque tinham várias equipes ali no meu trabalho. Então eu fazia parte de um grupinho ali e ela queria todos ali presentes. Falei, beleza. Cheguei lá, ela. Olha, gente, tem aqui um assunto extremamente importante. A reunião de hoje é sobre grupo no WhatsApp. E eu queria saber por que vocês não me responderam ontem. Porque eu fiz uma postagem muito interessante que eu achei até você, Isabela, apontando para mim. Achei até que você seria a primeira a comentar, porque era muito interessante para você no seu trabalho. A postagem era, sei lá, vai ter uma atividade X em tal lugar daqui 2 semanas. Era isso, a atividade. Daí eu, séria, né, olhando, dela, queria saber por que você não me respondeu, Isabela. Eu falei assim, fulana, é que ontem era domingo, né? Domingo à noite eu tava vendo série. Não sabia o que falar, gente. Eu sou sim essa pessoa sem noção que fala o que pensa. E o que eu vou falar também? Ficar inventando histórias, às vezes até pior. E eu prefiro, às vezes, falar a verdade, porque acaba com o argumento da pessoa. Imagine, é domingo, não é no meu horário de trabalho. Eu tava vendo série, eu não vou ver coisa de trabalho, sabe? Ela olhou, ela não sabia o que responder. Ela, tipo, eu tava vendo série, Domingo, fulana, você quer o quê de mim? Quer que eu trabalhe também? Pelo amor de Deus. Nem que me paguem, porque nosso corpo precisa descansar, né? Aí virou motivo até de piada, assim, pessoal dando risada e tal. Até ela, depois de um tempo, falou assim, porque é domingo, né, Isabela? Domingo tem que descansar. Então, aí ficou assim. Mas olha isso, que bizarro. A pessoa quer que a gente responda num domingo. E assim, como as coisas estão muito rápidas, né?
você mandou, enviou e você já quer uma resposta. Imagina como era antes. As cartas que demoravam meses para chegar, trazendo aquelas novidades da pessoa que já nem deveria estar acontecendo porque o tempo já passou. Então a fulana, porque ele me pediu em noivado. Chega a carta, a pessoa já tá casando. Tipo isso. E assim, eu confesso que eu fiquei com vontade de resgatar isso ano passado. E eu fiz uma carta para cada paciente. Aí eu sentei. Ai, gente, se estiverem escutando cachorro, o pessoalzinho lá da rua, imagine que você tá aqui numa varandinha conversando comigo, tá? E você tá escutando as coisinhas que tá acontecendo na rua. Então, vamos fechar desse jeito, porque eu ainda preciso achar um lugar que a acústica seja boa, né? Mas enquanto isso, é a minha varanda. Você seja bem-vinda. Tá, voltando, eu queria resgatar esse processo das cartas. Fiz uma carta para cada paciente e não foi um negócio assim de mensagem no WhatsApp igual para todo mundo, que a pessoa visualiza e fala, legal. Não, eu queria, fazer igual antigamente mesmo, que a pessoa ela sentava e ela pensava em você e escrevia para você. E aquela carta chegava, sei lá quando, daqui 4 meses, 5. Demorou uns 5 meses para chegar para alguns pacientes. Mas eu confesso que eu gostei disso. É como se eu dissesse para a pessoa que eu reservei um tempo para pensar nela, só nela, e nas nossas conversas, nas conquistas delas, no desejo dela, e como um investimento afetivo mesmo, sabe? E entregar, como quase de surpresa, esse afeto materializado, palpável, eu achei mais verdadeiro do que uma mensagem rápida no WhatsApp. Eu não sei o que você pensa sobre o assunto. Você já tentou enviar uma carta para uma amiga sua? Mas sem ser para ser rápido. Deixa chegar de surpresa mesmo, para surpreender. E ela fala, nossa, sabe aquela surpresinha gostosa de algo diferente, que alguém pensou em você? Esse foi um dos motivos até para eu começar o podcast. Eu achei o podcast um jeito saudável para passar informação. Eu sinto que as pessoas elas não te escutam para ver qual roupa que você está usando, qual conteúdo rápido ela vai consumir. A pessoa que, não sei, isso na minha imaginação, né? A pessoa que quer escutar o podcast, parece que ela quer aprofundar no assunto sem pressa. Ou, pelo menos, essa ideia que eu quero passar aqui para você. Senta na minha varanda, escuta o doguinho latir, toma um chazinho e vamos conversar sem pressa. Deixa eu saber sobre você saber sobre o que a gente pensa sobre a vida, sobre a nossa filosofia, sabe? Pensar no agora só, sem a gente pensar que a gente tem que consumir o conteúdo rápido porque eu tenho que saber o máximo possível, isso e aquilo. E não, vamos tomar nosso chazinho, aquecer o coração e filosofar sobre a vida. Sem a gente se preocupar até se a gente tá com maquiagem, se a gente tá bonita, se a gente tá feia. Eu até vou deixar aqui um convite. Vamos ter esse encontro feia? Assim, porque eu tô aqui, tô de pé descalça, sentada aqui no meu sofá, toda espalhafatosa. Eu até fiz sem me gravar, porque eu não queria passar maquiagem, nada. Então, assim, você também não se sinta na obrigação para isso. Só senta, vamos conversar, feia mesmo. A gente podia dar esse passe livre pra gente. Mas a ideia central que eu queria trazer mesmo, pensando nessa correria, pensando nesse negócio para ontem, é assim: vamos sustentar a nossa cuzonice para a gente ter saúde mental?
Porque tem horas que parecer cuzona e não responder as mensagens no WhatsApp ou ligações é crucial para isso, para a gente ter saúde mental. Entender que a vida não tá só na tela e, na verdade, a parte mais legal e interessante da vida tá longe dela. E mesmo parecendo quase impossível, tá? Porque eu tô tentando resgatar alguns hábitos e parece assim, nossa, tá parecendo uma missão pra mim. Porque assim, eu falei, cara, beleza, agora eu só dependo do celular, mas como é que era antes? Eu não era assim na minha adolescência, sabe? Não sei na sua época como é que era, se você é novinha, mas, nossa, eu lembro de ficar entediada, de não ter nada pra fazer, mas eu não morria por causa disso, sabe? Na verdade, até era engraçado, porque me permitia pensar em coisas diferentes pra fazer. Então, daí eu tentei resgatar essa época que o celular era só para ligações e veio uma sensação tão grande de liberdade, leveza, aquele alívio, assim, e uma permissão para respirar. E eu tava lembrando de ficar entediada. E aí tinha eu e uma amiga minha de infância e a gente, tipo, o que a gente vai fazer? Não sei o quê, porque não tinha celular, né? Então, aí a gente tinha um livrinho de receitas. Gente, tinha livro de receita antigamente. Cadê essa época? Por que a gente não pode resgatar isso? Mas enfim, aí tinha um livrinho de receitas da Turma da Mônica. E eu lembro da gente, vamos fazer uma receita. E daí toda a receita que a gente lia tinha que ter leite condensado. A gente, droga, as receitas mais gostosas têm leite condensado, a gente não consegue fazer a receita, não sei o quê. Só que aí, tipo, a gente foi usando a criatividade pra fazer e tudo mais. E foi um momento especial, foi um momento gostoso. Mais gostoso do que rolar o feed, sabe? Mais gostoso do que ficar olhando o vídeo rápido no TikTok. Então, eu acho que a gente tem que resgatar, tem que lembrar daqueles momentos. Por exemplo, eu lembro na adolescência, tinha o meu momento de eu vou ouvir músicas. Não tinha, porque agora eu pego o Spotify, eu ligo e faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu não presto atenção na música direito, é muito raro eu fazer isso. Mas antes eu pegava meu CD, colocava no rádiozinho, aí eu sentia a música, sabe? Eu chorava se a música era triste, eu dava risada, eu dançava igual louca, igual super animada se a música era super animadona. Eu tocava a campainha dos meus vizinhos. Sério, é verdade, gente. A campainha ainda existe na casa das pessoas. Eu sei que muita gente não gosta, né? Porque não sei se eu gosto também. Às vezes eu tô de pijamão ali, aí do nada toca uma campainha, mas ao mesmo tempo que é ruim, mas também é gostoso aquela vivência. Eu lembro que eu tocava a campainha, daí a gente ia sair, eu chamava pra descer, a gente falava descer, né? Porque era um prédio, aí embaixo que ficava o pátio pra gente brincar. Então a gente descia tocando a campainha, andar por andar das crianças que tinham no prédio. E daí a gente chamava pra brincar, pra conversar. Eu lembro da minha fase de ler livros também. Ai, eu tô lembrando agora que tinha um lugar chamado Balaio de Gato aqui na minha cidade. E era um paraíso para mim, porque eu adorava ler e lá era para alugar livros. Porque era ruim, eu não gostava tanto de ficar relendo o mesmo livro. Então você vai comprar, pagar mais caro para você ler uma vez e deixar no armário. Daí eu e minha irmã, a gente chegava lá, nossa, era uma delícia, assim, a gente viu um monte de livro e a gente estava naquela época de ler romance policial e tal. A gente via, nossa, qual que será que a gente pega, não sei o quê, daí a gente lia. E daí, assim, aquele livro te prendia tanto que eu não conseguia sair daquilo, sabe? Eu ficava 4 horas seguidas, era tipo série pra mim, quando você maratona, então era muito gostoso.
E daí o livro de receitas também, né, gente? Como assim? Livro de receitas? A gente não tem mais isso. Aí eu pensei, né? Porque não sei se você tinha aquela gaveta que tinha o livro de receitas. Daí tinha aquele caderninho que sua mãe escrevia a receita da sua tia, da sua avó, aquela melhor receita de bolo de liquidificador, de não sei o quê, e com a letrinha dela ali, aí depois letra de outra pessoa, porque outra pessoa também complementou e tal. E era super legal, às vezes ela colava uma receita do jornal, assim. Cara, olha isso, sem tela. E também eu lembro de escrever no caderno as minhas ideias aleatórias, meus desabafos, né? Um diário. Eu tinha diário, era super bonitinho, de ursinho, é verdade. Ah, e também a gente revelava fotos. Nossa, é outra coisa, né, que a gente podia resgatar. Compra um álbum, coloca foto, ou inventa de fazer um álbum mesmo, um artesanato, que também não tem tela. Eu lembro também que eu escrevia cartas e mandava debaixo da porta dos meus amigos, ou entregava mesmo dentro da sala de aula para amiga, né? Eu mandava o bilhetinho, se bem que agora não pode mais celular nas escolas, né? Então pode ser que eles estejam resgatando isso. Mas, nossa, tinha tanta coisa. E aí jogava baralho, detetive, bola, uno, pulava corda. Então, eu estava tentando lembrar disso para conseguir resgatar e ser criativa nas atividades que eu posso me ocupar hoje, sem as telas, e poder ser aquela cuzona que vai responder só depois de 2 dias, sei lá. E qual é o problema também de você ficar 2 dias longe das telas, pegar o sábado e domingo e só ficar naquilo, no momento, numa atividade que você inventou, num hobby. Só que confesso que tem momentos assim que parece impossível. E por ironia, nossa gente, não sei se você já se pegou fazendo isso. Aí eu não consigo achar atividades para fazer sem o celular. Aí eu pergunto para o celular 10 atividades para fazer sem ele. E daí pronto, tô presa no celular de novo 20 horas seguidas. Cara, eu não sei se eu rio da ironia ou eu só ignoro essa ironia, porque eu realmente faço isso, já fiz várias e várias vezes. E eu até queria perguntar para você, para eu não ficar dependente aí do celular, se bem que eu vou usar o celular para ver sua resposta, né? Mas enfim. Mas seria legal se você tivesse alguma ideia para compartilhar aqui, para tentar ter mais atividade possível para fazer que não seja as telas. E o que você faz também, você que está escutando? Você tem alguma atividade que você faz longe do celular, que você consegue esquecer completamente? Quem é você quando não está com o celular do lado? Se não foi suficiente tudo isso que eu te falei para você dar uma parada no seu celular, eu vou falar como isso acaba com o seu cérebro. Não, calma, não precisa ser tão assim absurdo, mas tem aqui, achei um artigo que ele une vários estudos, várias pesquisas nacionais e internacionais entre os anos de 2015 e 2025. O que acontece? Quais são as consequências desse excesso de telas para nós? Então, uma delas é a sensação de que você tem TDAH. Eu falo, né, nos episódios que eu tenho TDAH e tudo mais, mas isso aí foi muito antes das telas acontecerem. E também eu tive 2 diagnósticos, né? Eu tive, nossa, acho que foi em 2012 ou 11. Acho que foi 2011 meu primeiro diagnóstico. E o meu segundo diagnóstico foi há 2 anos. Não tem a ver com telas, mas as pessoas podem se confundir sim, porque a atenção humana, ela é um recurso finito. E à medida que o volume de informações nas redes cresce infinitamente, que é o que acontece, né, com os videozinhos super rápido e o tempo todo, um monte de informação. Então, quando isso começa a crescer mais,
a nossa capacidade de atenção se empobrece na mesma proporção. Então, não é à toa que às vezes a gente sente que, nossa, não estou conseguindo prestar atenção direito, nossa, eu estou muito ruim nisso e aquilo. Pode ser por conta desse volume de informação que a gente está vendo o tempo inteiro. Outro ponto que o artigo traz são esses estímulos rápidos e superficiais. Então, esses videozinhos no TikTok, no Instagram, super rápido, ele força uma troca constante de contexto. Então, isso treina seu cérebro para processar informações de forma rápida e superficial e, ao mesmo tempo, destrói a capacidade de concentração em tarefas longas e aprendizados mais profundos. Então, aí você acaba se prejudicando nisso, quando você vai ter um estudo, começar a ler um livro. Isso, que horror, essa parte de demência digital. Esse termo é citado para descrever a perda real da capacidade de retenção de memória causada pelo uso abusivo de tecnologia. Então, nossa memória acaba ficando prejudicada. E outra coisa interessante que a pesquisa traz são comportamentos compulsivos gerados pela busca de recompensa instantânea. Que no caso seriam likes, comentários. Então, uma das 3 síndromes psicológicas atuais seriam a nomofobia, que seria a angústia ou medo irracional de ficar sem o dispositivo móvel ou a impossibilidade de se comunicar. Não sei se você já sentiu isso, se já viu alguém sentir isso. Tem a FOMO também, né? Fear of Missing Out, que é um termo que é bem falado também nas redes, que é essa necessidade crônica e ansiosa de checar as redes sociais pelo medo de estar perdendo o que os outros estão fazendo ou vivendo. Então, aquela coisa assim, sempre tá perdendo algo, né? Eu preciso estar sempre dentro da situação, das informações. FOBO, esse eu não conhecia, Fear of Being Offline, que é mal-estar físico e mental gerado especificamente por estar desconectado da internet, criando uma urgência obsessiva em atualizar o feed. Não sei se você já sentiu algo nesse sentido. Se você sentiu, mulher, você pode procurar ajuda, tá? Você não precisa resolver isso sozinha, porque são vários mecanismos, vários gatilhos mentais que pode ser que sozinha seja difícil mesmo. E não é uma questão assim de, ai, olha como você é, uma fracassada e tudo mais. Não, não é nada disso. É uma coisa assim que é difícil a gente fazer sozinha mesmo. Qualquer um teria essa dificuldade. Até um psicólogo, por exemplo. A gente entende sobre emoções, sentimentos e tudo, mas uma coisa é a gente perceber esses sentimentos, tudo isso que está acontecendo no outro, quando a gente não está assim tão próximo do outro. Mas, por exemplo, eu não consigo atender meu pai, porque eu estou próxima dele. Eu tenho algo afetivo em relação a ele. Então, isso pode impactar o resultado da minha análise. Então, eu sugiro que você procure ajuda mesmo, porque isso pode ser algo que te desestabilize, que possa refletir em outras áreas da sua vida. Outra coisa que pode acarretar é essa exaustão mental, impacto na saúde. Então, esse bombardeio de dados contraditórios satura a cognição humana. Em vez de deixar a população mais informada, a infodemia gera sobrecarga cognitiva, ansiedade, exaustão mental e paralisa a capacidade das pessoas de tomarem decisões corretas no dia a dia. Então, olha, gente, como isso impacta nossas vivências, nossas experiências, nossa cognição. E nossa cognição é muito importante para a gente viver no nosso dia a dia, para a gente ter uma vida saudável, com bem-estar. A gente procura da felicidade o tempo inteiro, mas o que é felicidade se a gente não tem memória? Se a gente não tem cognições básicas, atenção, tudo? Como é que a gente consegue? Então, isso é muito importante. E olha,
queria finalizar esse episódio da gente pensar em possibilidades para a gente sair um pouco das redes. O que a gente poderia fazer para buscar novamente esse bem-estar, para a gente novamente ter criatividade, espontaneidade, porque parece que isso se perde quando a gente fica nas telas, né? Nossa saúde mental se empobrece, nossa cognição empobrece. Então, o que a gente poderia fazer? Uma das dicas, né, a gente poderia, de repente, começar a ler mais, se você gosta de ler. Artesanato, eu tô gostando muito de fazer artesanato, assim, de fazer macramê, não sei, inventar coisas novas para fazer, cozinhar, começar a fazer um livro de receitas, voltar com esse livro de receitas. Tomar um solzinho com seus bichinhos, sair para tomar um solzinho, vitamina D, fazer uma caminhada, escutar a natureza enquanto você faz essa caminhada, meditar é legal, você não precisa necessariamente colocar no celular para meditar, você pode prestar atenção na sua respiração. O que você colocaria nessa lista? Eu não queria ser tão assim negativa, porque esse artigo ele é bem pesado quando a gente vê, mas talvez seja importante a gente rever tudo isso. Não precisa ser um negócio assim rígido, né? Não, eu vou agora jogar fora o meu celular. Mas assim, tentar diminuir esse horário que a gente passa nas telas. E o que a gente poderia fazer especial no nosso dia sem ela. O que você achou desse episódio? E um beijo!